Bem-vindos a mais um episódio do nosso Inspira Talks. Eu sou Silvana Dili, superintendente da Sintecal. Estou aqui com meu colega Cerveira. Uma honra dividir a mesa contigo. A honra é minha, muito obrigado. Obrigado, Silvana, a nossa convidada que será apresentada depois. Eu sou o professor Cerveira, sou coordenador do Núcleo de Estudos de Diversidade da Faculdade NH e também, junto com a professora Aline, coordenador do primeiro MBA em ESG do Vale dos Sinos. Hoje vamos debater um tema fundamental para a indústria da moda, que é a sustentabilidade e circularidade. E para nos guiar nessa conversa, temos uma convidada especial, que possui uma ampla experiência no assunto. Vamos dar boas-vindas a Ana Grins, mãe do Davi e do Arthur, vice-presidente e diretora de produto na Piccadilly Company. Seja bem-vinda, Ana. Muito obrigada, Silvana, Cerveira. É uma honra poder estar aqui com vocês para falar um pouquinho de um tema tão importante. Obrigada pelo convite. E antes da gente entrar, então, no tema da sustentabilidade, que eu acho que é um tema que está em pauta, né, a nível mundial, principalmente na indústria da moda, a gente queria que tu contasse um pouquinho como foi tua trajetória profissional, né? Se tu sempre trabalhou na Piccadilly, se tu sempre trabalhou com produto, a gente quer saber um pouquinho da Ana. Bom, eu comecei a trabalhar bem cedo, com 17 anos, quando eu terminei o meu segundo grau. Eu não tinha certeza do que eu ia fazer da minha vida, mas eu gostava muito da parte criativa sempre. Então, desde muito pequena, eu gostava de inventar coisas. Então, eu fazia bijuterias, eu fazia rabicó de cabelo, de tudo, assim, inventando. E eu gostava de vender essas coisas. E gostava muito de desenhar. E quando eu terminei, então, o segundo grau, como uma sugestão do meu pai, eu fiz um curso de estilismo em calçados, porque o meu tio, na época, que era o diretor de produto, me convidou para trabalhar com ele. E aí brilhou meu olho, eu pensei, poxa, eu tô tendo a oportunidade de fazer algo que eu gosto, que é criar. Eu não tinha, assim, a intenção de trabalhar no negócio da família, então foi uma coisa que aconteceu de forma muito natural. Fiz o curso com o José Maria Carrasco Mena, na época, né, bem conhecido. Vinha muita gente do exterior fazer esse curso de estilismo com ele aqui em Novo Hamburgo. Fiz o curso de 3 meses e me encantei, né, com o calçado, gostei de toda a parte criativa. Aí comecei então a trabalhar com meu tio, né, meu pai disse, olha, tu não tem obrigação de trabalhar no negócio da família, só se tu gostar, então, né, tu tem essa liberdade. Então, sempre sou muito grata ao meu pai, porque ele sempre me deu essa liberdade. E comecei a trabalhar, então, em 93, no negócio da família, na parte de criação. Passei por toda a parte de treinamento produtivo, eu fiz toda aquela parte técnica também, todos os cursos de CAD que tinham na época eu fiz, porque eu também gosto da parte técnica, apesar de, né, ter uma veia mais criativa, eu gosto da parte técnica também. E eu acho muito fundamental a gente ter esse entendimento, né, técnico, né, de como funciona, como é feito o calçado. Acho que isso ajuda muito, né, na nossa carreira. Aí mas eu sempre tive, assim, uma queda muito grande por confecção também. Eu sempre gostei da parte de moda, mais especificamente. Então, quando nasceu o meu primeiro filho, o Arthur, que hoje tá com 20 anos, eu senti aquele medo, assim, eu pensei, poxa, como é que eu vou conciliar a carreira com a maternidade, viagens? A gente viajava bastante, eram viagens longas, né, de pesquisa. Aí eu resolvi sair da empresa naquele momento, eu fiquei 3 anos afastada, mas eu não parei de trabalhar. Eu continuei desenvolvendo coleções para clientes do mercado externo, mas com uma flexibilidade maior. E depois desses 3 anos, começou todo o processo de sucessão na Piccadilly, e aí o meu tio me convidou para retornar para o negócio da família. Aí eu, né, pesei bastante, eu estava indo super bem com o meu negócio, mas resolvi então voltar para o negócio da família. E aí, em 2011, em 2006 eu voltei, e daí em 2011 eu já estava pensando de novo em sair do negócio da família para aprender uma coisa nova, criar um novo negócio. Aí eu criei a Mad Moda, que era mais voltada para confecção e que tinha como propósito a diversão. Era uma marca de confecção com peças bem divertidas. Então foi um projeto muito bacana, aprendi muito. E era uma marca feminina, de criança? Ela era feminino, infantil e masculino e feminino e infantil. Então era assim, muito focada em camisetas divertidas. Foi bem bacana, assim, e a venda era só online.
Aí, quando eu tava, assim, também super dedicada e, sabe, fazendo os meus planos pra seguir essa nova carreira, então, teve uma mudança, né, na gestão, né, o meu tio saiu do negócio e eu tive que assumir. Tive que não, né, eu quis, então, eu tomei uma decisão naquele momento, porque quando eu vi o tamanho da responsabilidade de assumir a diretoria de produto da empresa, eu pensei, puxa, eu vou ter que fazer algumas escolhas, porque é uma empresa tão grande, são tantas pessoas que dependem desse negócio, eu vou ter que dar foco em alguma coisa. E aí eu abri mão daquele meu sonho, né, e resolvi então me dedicar 100%, então estou até hoje, né, como diretora de produto, desde então 2013, né, foi então que a gente entrou como diretores júniores, junto com os nossos pais e tios, aí ficamos por um tempo, aí eles foram aos poucos saindo do negócio e hoje então Teve a gente um momento então dessa transição de acompanhamento. Teve, isso foi muito bom porque nos deu bastante segurança, eles até hoje de alguma forma assim nos apoiam, não estão na gestão, mas estão ali sempre nos apoiando, nos incentivando e é muito importante isso para nós, sabe? Então a minha carreira é no calçado, eu completei 30 anos de calçado agora em maio. Aí eu penso, nossa, tudo que eu vivi ao longo dessas 3 décadas, as mudanças que aconteceram, porque quando eu comecei na Piccadilly, eu era a primeira mulher do desenvolvimento de produto. Hoje já somos, né, mais de 45% do quadro, né, do desenvolvimento de produto já são mulheres, então eu brinco que eu abri a porteira, né, no setor que é bastante masculino, ainda Sim, é, né, bastante. e então eu fico muito orgulhosa, assim, de ver, né, a trajetória que eu construí ao longo de todos esses anos, eu vivi, eu presenciei uma máquina de escrever, né, e vi todo esse, né, a gente fazia tudo bastante manual, o nosso setor não tinha nenhuma máquina de escrever quando eu comecei a trabalhar lá. E então vivi muita mudança e uma loucura ver tudo que está acontecendo hoje. Agora eu vim escutando ainda um conteúdo sobre o ChatGPT, é uma coisa louca tudo que está acontecendo, a inteligência artificial. Então dá para escrever alguns livros, né, com a história assim que a gente vivenciou ao longo desses 30 anos. Sim. Ai, que bacana, Ana. Acho bem legal esse movimento, né? Que vocês estão colocando muito, né, das mulheres. Eu vi no teu Instagram, empoderamento feminino. Sim. Né, eu tenho um cargo executivo na Sintecal, sou mãe de uma criança de 3 anos e meio, que também, né, é um momento gostoso, mas que demanda. E vocês me encorajam também, né? Que bom a saber. seguir em frente. Que bom então saber. É muito importante vozes, né, como tu. E eu fico bem feliz de saber da tua trajetória. E que em todos os níveis tu também teve esse impasse, né? De olha, o que eu vou fazer? Vou viajar, tenho, né, um filho pequeno. Então, com certeza, vocês inspiram muito a gente. Ai, que bom. E a gente consegue conciliar. Isso é uma coisa que a gente fala muito. A gente acredita que a mulher ela tem que ter liberdade. E quando ela tem independência financeira, a gente tem liberdade. Então, é muito importante isso, a mulher entender que se ela quer ficar em casa cuidando dos filhos, tudo certo também, tá ótimo. Então, Sim. ela tem que ter essa liberdade de fazer o que ela quiser. Mas a gente é um exemplo prático de que é possível conciliar, né? Claro, a gente precisa contar com uma rede de apoio, muitas vezes, é muito importante, né? Então, tem pessoas que nos ajudam, mas é muito possível, sabe? Acho que toda mãe carrega uma culpa. Eu sempre falo isso, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Mas os nossos filhos, eles se desenvolvem muito. E a gente parece que vai evoluindo junto com eles quando a gente tá no mercado de trabalho, a gente tem assunto com eles, enfim. Então, eu acho que eles aprendem a entender também, né? A importância de ter uma mãe ativa, a gente tá se atualizando sempre, então... É viável, a gente consegue sim, né, a gente brinca, usa o termo, né, cuidar de muitas panelinhas, né, no fogão, a gente consegue. De muitas frentes, né? Gente, primeiro dizer aqui, né, do privilégio de estar com essas 2 mulheres incríveis aqui, poderosas, né, super aprendendo também. Tu falou, né, coisa dos filhos, né, minha mãe também trabalhou a vida inteira, né, e hoje já não tá mais conosco, mas quando a gente lembra dela, a gente não lembra das ausências, a gente lembra das presenças, né, e da qualidade dessas presenças e do que vocês representam pra gente, né, como inspiração, né, inspira mais, inspiração. Eu quero entrar um pouco mais tecnicamente, Ana, então assim,
te perguntar sobre o tema da sustentabilidade, tá? Quais são os maiores desafios enfrentados, né? Tu falaste da indústria do calçado, a gente conhece bem, né? Quais são os maiores desafios nessa indústria quando se trata de adotar uma gestão voltada para a sustentabilidade? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Bom, falando da Piccadilly, nós completamos recentemente, agora no dia 4 de junho, 68 anos de história. E a Piccadilly sempre foi, assim, uma marca muito inovadora, assim, de antecipar movimentos. E lá na década de 90, a Piccadilly deu, assim, o primeiro passo que foi muito importante. Foi logo que eu entrei, assim, na empresa. Eu entrei em 93 e em 95 nós decidimos partir para os materiais alternativos. Então, naquele momento, nós abandonamos o couro, naquela época. Sim. Já, assim, muito com esse viés de sustentabilidade, assim, numa época que isso era ainda muito... Tinha muito preconceito em relação a isso, né? Então, o calçado que não era de couro... Ai, desculpa. O calçado que não era de couro, ele era muito mal visto. Então, assim, a gente teve muita coragem naquele momento em iniciar esse movimento. Então, é algo que tem que estar um grande desafio, assim, respondendo mais diretamente a tua pergunta, é que isso tem que estar na pauta sempre na companhia. Isso não pode ser uma bandeira de uma pessoa, de um setor em específico. Isso tem que partir do board da empresa, para isso se tornar uma verdade. Então, não pode ser só um discurso, tem que ser uma prática. Hoje não funciona mais a gente falar, eu estou fazendo isso, aquilo. Eu tenho que mostrar o que eu estou fazendo. E as gerações mais jovens vão cobrar muito isso da gente, das indústrias, das marcas. Eles não querem saber o que tu fala, eles querem saber o que tu faz com o que tu fala. Então, a gente está muito, assim, focado nisso. Desde 2013, por exemplo, a Piccadilly não coloca mais nada em aterros. Todo o nosso resíduo, ele é reciclado da forma correta. 20% do nosso resíduo volta para o produto. Então, a gente tem feito um trabalho até para melhorar esses percentuais, esses números. Então, assim, com muita responsabilidade. Então, a sustentabilidade é uma pauta permanente dentro da empresa. E no ano passado, inclusive, a gente deu um passo muito importante, que foi criar o setor de ESG. Legal. Então, assim, a gente tem um objetivo bem ousado, que é nos tornarmos a número 1 em práticas de ESG até 2030. Então, a gente tem uma série de iniciativas para que esse plano se concretize. Nós temos o Comitê de Inovação e Sustentabilidade, que tem uma diversidade bem interessante desse comitê, pessoas de várias áreas, com várias visões, que levantam essa bandeira, disseminam todo esse conteúdo dentro da empresa, né? Trazem esses temas, né, do ESG. Então, a gente leva também esse conhecimento para dentro da empresa. Outro ponto que para mim é fundamental e que é um desafio é levar o conhecimento para o nosso público interno em primeiro lugar. As pessoas, para elas se engajarem numa causa, elas precisam entender o porquê a gente está fazendo aquilo. Então, tem até um livro que eu adoro, do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. Então, é muito bom, é um dos melhores livros que eu já li. Eu estou numa fase que eu estou gostando de ler bastante, esse livro é ótimo. Então, é para tudo, na tua vida pessoal, na tua vida profissional. Então, a gente vê claramente, quando a pessoa entende o porquê, ela se engaja. Então, assim, esse é um desafio, é ter o engajamento, o entendimento de todos, né? Então, a gente tem levado isso muito, nosso público interno, através de campanhas. A gente tem a campanha das tampinhas, é uma coisa tão pequena. Sim. Mas tem um papel social tão importante. E é bacana de ver as famílias engajadas. A gente vai no restaurante na cidade, o pessoal arrecadou tampinhas pra gente. Bacana. Então, é muito bacana, sabe? Então, todo esse movimento, a gente tem... O nosso comitê é o guardião da nossa política, né, de sustentabilidade, onde a gente tem os nossos 8 principais compromissos. Dentro de cada compromisso a gente tem as ações. Então é um trabalho bem estruturado, bem organizado, que está dando um resultado. E assim, esse para mim é o principal desafio, sabe? É levar o entendimento do porquê. E falando assim de produto, né, quando a gente entra assim mais a parte do produto, um desafio é a questão econômica, que eu vejo sempre ainda. Acho que a gente ainda tem muito a evoluir nesse sentido. Sim. Marcas que já nascem com esse conceito raiz, elas têm mais facilidade de lidar com custos mais altos de matérias-primas.
A gente tem a falsa impressão de que um produto, por ele ser sustentável, uma matéria-prima, ele tem que ser mais barato. E isso acaba se tornando um desafio quando a gente já tem uma marca com posicionamento de preço. Então, assim, a gente demora um pouco mais, às vezes, para provar uma determinada matéria-prima que seria interessante usar. Então, essa questão, assim, econômica, a gente ainda tem muito para evoluir. No momento que a gente encontrar um caminho, eu acho que a gente vai, a gente vai acelerar muito, o Brasil vai acelerar muito, né? Nesse sentido, conseguindo trazer, né, para o produto matérias-primas que façam mais sentido com o teu propósito, né, de sustentabilidade. Porque o calçado tem um valor, né? Não adianta, tem um valor, não adianta, por mais que a matéria-prima, né, tenha seja orgânica, reciclada, tem um valor X que vocês conseguem colocar na coleção. Então, isso é um desafio para a indústria de materiais, a gente trabalhar com materiais que tecnicamente, então, atendam, né, a sustentabilidade, e é uma bandeira da Sintecal também. Exato, e até quando eu vejo, assim, confecção e calçado, o calçado parece que barateou ao longo dos anos ainda, ele não evoluiu como outros setores, né, falando de precificação. Sim. Então, isso realmente é um grande desafio, a gente se sente cada vez mais espremido, o mercado pressionando, né, que não pode aumentar, enfim, então são desafios bem grandes que a gente tem no nosso dia a dia de criação de produto. Sim. Mas que bacana, Ana, que tu falou que já começou esse movimento desde 95, porque quando a gente estava definindo os temas que a gente colocaria no Inspira Talks, a gente definiu sustentabilidade, foi a primeira empresa que veio na nossa cabeça, acho importante te falar, foi a Piccadilly. Olha, vamos convidar a Piccadilly para falar do tema de sustentabilidade. Que demais. Então, o mercado já está reconhecendo, né, todo esse trabalho que começou lá atrás. Né, eu sempre falo, uma empresa ela não nasce sustentável assim do dia para a noite, né? É um trabalho, né, de constância e continuidade. Então a gente logo pensou em vocês. Nossa, que bom saber disso, sinal que o nosso trabalho está sendo reconhecido, que as pessoas... Até agora, semana passada, a gente teve a caminhada ecológica. Foi bem bacana, eu até estava de férias, eu não participei, mas acompanhei tudo de longe, e eles arrecadaram quase 1 tonelada. Eu digo, é ruim, né? É uma coisa ruim saber que o pessoal caminhou por 2, 3 horas e juntou 1 tonelada de lixo. Sim. Então, a gente quer, assim, levar essa conscientização também através dessas ações para nossa comunidade, começando pelo público interno, depois com a comunidade local, porque hoje nós temos, né, então, unidade em Igrejinha, temos em Rolante e também em Teutônia, então é um trabalho que foi feito, né, nessas comunidades locais, então... Eu fico feliz de saber que a Piccadilly foi lembrada. Sim, que bom. Ana, e falando agora de produto, né? Quando a gente fala em desenvolvimento de coleção, tem alguma marca que tu te inspira? Alguma cidade? Como é feito esse processo de desenvolvimento de coleção? E agora também entrando esse viés, né, da sustentabilidade. Bom, falando de uma marca assim especial que eu admiro e que levantou essa bandeira da sustentabilidade, fala muito sobre isso, a Stella McCartney. Eu acho que é uma referência assim, para o mercado, ela traz um discurso muito consistente, então a marca ela iniciou em 2001 e vem fazendo um movimento importante nesse sentido. Admiro muito assim, o trabalho deles. Falando de uma marca brasileira também, a Panties também, que eu acho muito legal, que são calcinhas absorventes. Verdade. Que eles vêm com todo esse conceito também, eles trazem alguns números que são impressionantes, né? Por ano, 12 bilhões de absorventes são jogados no meio ambiente, é um absurdo, assim, então eles vêm com um conceito bem interessante nesse sentido, então eu acredito que daqui para frente vão surgir muitas marcas com esse propósito de usar as coisas de uma forma diferente, então, que tragam essa consciência. Acho que esse vai ser o papel e o propósito de muita coisa que vai surgir, também um papel da Piccadilly, por exemplo, de levar essa consciência, porque acho que a gente consome e a gente descarta muito lixo, muita coisa de forma inconsciente. Sim. Então não sabe, tu tá viciado naquele ciclo da sociedade de alguma forma, eu compro, e tu não para pra pensar, como tá embalado esse produto, quanto plástico tem ali, o que eu vou fazer? Às vezes eu fico pensando, se a gente fosse acumular o lixo que a gente gera por 1 ano, se o pessoal que recolhe o lixo não recolher por 1 ano, como vai ficar
à frente da nossa casa, por exemplo. Então, são reflexões que a gente precisa fazer. Nossa, o deserto do Atacama, ele tá virado, tem montanhas lá se eu pesquisar na internet, é um absurdo, a gente se impacta com essas coisas, tem montanhas de roupas usadas lá. Nossa. Que são, né, um problema, roupa, é muita coisa, né? Então, isso é algo, assim, que a gente trabalha muito dentro da Piccadilly e é uma verdade da marca. Um produto sustentável é aquele produto que se sustenta no longo prazo. É aquele produto que tu vai usar muitas vezes. E quando tu compra um produto e tu usa ele uma vez, tu comprou errado. E isso não é sustentável. Então, quando a gente vai criar o produto, a gente pensa muito nisso. Aquele produto que ele não vai sair de moda, assim, em 2, 3 meses. Que não vai ser um produto descartável que eu vou usar uma vez. Por isso que tem que ser confortável, porque um produto confortável a gente quer usar muitas vezes. Usa mais, né, do que um... Então isso está muito presente, assim, no nosso processo criativo também. Ter esse cuidado, fazer essas reflexões para que o produto tenha uma vida longa. Então esse, para mim, é o principal conceito da sustentabilidade. Quando a gente fala sustentabilidade, muitas vezes o pessoal pensa natureza, meio ambiente, toda aquela coisa. Mas não é só isso, claro, é isso também. Mas é fazer para durar alguma coisa. Eu gastei um recurso ali e ele vai ser muito utilizado, vai valer a pena aquele investimento, comprar aquele produto, usar aquele produto. Então, e te dá aquela sensação de... É muito ruim quando tu compra um produto, mesmo que ele foi muito barato, mas se tu usou ele uma vez, a gente fica com aquele sentimento, poxa, eu rasguei dinheiro. Eu desperdicei um recurso precioso ali. Um recurso, seja o financeiro, a matéria-prima que foi utilizada ali. Então, esse é um conceito muito forte, assim, que a gente traz, essa reflexão, né, na hora de desenvolver também os produtos. A temporalidade, né, do produto. Bem bacana. E vocês ganharam um prêmio, que foi Design por um Mundo Melhor, que eu acho que foi do Centro Brasileiro de Design. Isso. Daí foi um projeto, foi uma coleção. O que a gente fez? Como a sustentabilidade é algo, assim, muito presente, né, em todos os nossos processos dentro da empresa, a gente sentiu num momento uma necessidade de criar um produto que levasse essa imagem de que, né, a Piccadilly trabalha, sim, a sustentabilidade, ela está presente em vários produtos. Mas como, de alguma forma, ter um produto que represente esse movimento da marca? Aí nós desenvolvemos um produto que usava no cabedal knit, que é aquele tecido, né? Trama, né? Tramado. O fio daquela trama, ele era feito com garrafas PET retiradas do meio ambiente, tudo com certificação, né? O fornecedor, tudo com laudo, tudo certinho. A gente achou, que bacana, isso é uma coisa bem interessante da gente trabalhar, né? E até como divulgar essa questão da importância de estar olhando para isso. E aí o nosso produto, ele foi identificado no mercado, ele apareceu em alguma pesquisa, e nós fomos convidados para participar desse concurso. Então, não foi nem algo que a gente procurou, porque fizeram uma pesquisa, apareceu esse nosso produto, e a gente participou e nós ganhamos esse prêmio. Então, foi a única marca de calçado que ganhou esse prêmio. E foi uma grande surpresa, um presente para nós, porque era algo assim que a gente estava realmente se dedicando bastante, né, para conseguir desenvolver. E depois desse produto, a gente criou um novo, que também foi um tênis sustentável que nós fizemos, onde então a gente pegou um resíduo da nossa indústria, que é o fio string, que é um fio que a gente utiliza num processo de montagem. Então para cada par sobravam uns retalhinhos daquele fio. E a gente foi acumulando aquilo e pensando o que nós vamos fazer com isso. Isso é um material nobre que está ali. Então a gente conseguiu um parceiro que transformou aquele fio num tecido, e esse tecido voltou para o produto. Então esse foi um segundo passo. Então foi bacana que a gente, né, conseguiu ainda evoluir nesse sentido e tudo mais. Então é importante, a gente sempre precisa estar olhando. Hoje a gente está assim tem muitos produtos que tem alguma coisa. Os nossos resíduos de espuma, por exemplo, eles voltam a ser enchimento de sola para deixar o produto mais leve. Então, em vez de descartar aquele resíduo, ele está voltando para o produto. Então a gente está sempre buscando, né, alternativas. Um olhar para ver como reaproveitar a matéria-prima. Muito bom. Fantástico.
Ana, a inspiração, né, é fundamental na produção de qualquer produto, né? Vocês têm um produto conhecido também pela beleza, pelo conforto, né? Mas eu queria te perguntar um pouco, assim, tu trouxe esses exemplos de reaproveitamento, enfim, e eu estava conversando com uma pessoa essa semana e ela dizia assim, mas tal produto era um calçado, ele não é sustentável, ele só tem 30% de materiais sustentáveis, né? E aí eu estava explicando para a pessoa que existem muitas limitações técnicas ainda, e que 30% é muito quando tu não tinha nada, né? Não que isso deva ser um motivo de acomodar, mas é um início importante. Então eu queria te perguntar isso, assim, como é que vocês conseguem, assim, aliar, né, essa preocupação com o design, com a beleza, e esses desafios técnicos mesmo, né? Porque a gente sabe que alguns materiais evoluíram mais, são mais fáceis de encontrar, e outros evoluíram menos. Então, assim, como é que vocês fazem essa seleção? Contar um pouquinho para nós essa parte mais técnica. Bom, eu concordo 100% em primeiro lugar com isso que tu falou. Eu acredito, a gente nunca pode ser 880. É muito difícil ter um produto 100% sustentável. E a questão econômica, que a gente falou há pouco também, às vezes, né, também pega forte essa parte. Então, entre não ter nada e ter 10% já é um grande passo. Então, é assim que a gente inicia uma jornada de sustentabilidade, é dando o primeiro passo. É uma jornada sem fim. Então, é isso que a gente vem trabalhando, sabe? A gente, no início, né, sendo bem transparente aqui, nós tínhamos esse pensamento. Se não fosse 100%, né, a gente acabava desistindo até do projeto, enfim. Aí um dia a gente até assistiu um vídeo do pessoal de criação da Nike, eles falaram justamente isso, de que é importante, se for 5%, tem que fazer. Então, é um primeiro passo. Então, é isso que a gente vem trabalhando, assim, a gente vem estimulando muito os nossos fornecedores também de buscar alternativas de matérias-primas de fontes renováveis. Para mim, acho que esse é um caminho, assim, muito, muito importante, a gente ter esse foco, sabe? E a gente sabe que isso demanda investimento, muitas vezes, demora, não é? A gente precisa testar muitos materiais, não é tão rápido como a gente gostaria, então sempre tem que ter alguma coisa acontecendo, a gente tem que estar testando alguma coisa. Então, eu acredito que esse vai ser, assim, o caminho. Ainda já existem alternativas de matérias-primas de fontes 100% renováveis. Existem marcas que nasceram já com esse propósito e trabalham muito bem isso. Mas a gente tem sempre a questão do preço, assim. É algo, assim, um grande desafio, né, pra gente. Então, porque o mercado, se eu tenho um produto lá posicionado com uma faixa de preço e, de repente, aquele mesmo produto... ele vai aumentar 30%, 40% por conta da matéria-prima. O nosso mercado não está ainda preparado. Existe um público que valoriza isso, né? Mas não, no caso, a Piccadilly, né, tem um público bastante amplo. A gente sabe que as gerações bem mais jovens, a geração Z, por exemplo, eles valorizam muito isso. Então, esse é um grande desafio e a gente não pode, assim, desistir, sabe? Tem que estar sempre testando, alguma hora a gente consegue aprovar alguma coisa. Esse material feito com o fio string que eu comentei, a gente conseguiu utilizar. Estamos fazendo mais testes nesse sentido agora, né? Com esse objetivo, assim, de conseguir aprovar mais materiais que são feitos com... matéria-prima de fonte renovável. Vai ser um caminho bem importante para nós daqui para frente. E acho que é importante, né, que as pessoas entendam também que um sapato mais barato, com algum grau de sustentabilidade, né, ele tem um impacto em termos numéricos, assim, uma população muito maior compra os sapatos mais baratos, né? Sim. E enquanto que às vezes uma marca 100% sustentável, ela tem um custo muito alto, ela é 100%, mas ela impacta menos pelo volume que ela vende, né? É um nicho mais restrito de é uma realidade consumidores. econômica, né, que a gente não consegue ainda expandir isso no Brasil. Com certeza, é verdade. Mas Ana, a gente falou muito ali da questão do propósito, né? Então, que as pessoas, tanto na empresa ou os clientes, a gente tem que ter um propósito para comprar o produto, saber a história do produto. E dentro dessa linha dos propósitos, a gente tem os valores da Piccadilly, né? Que também são valores que vêm do DNA da empresa. E me chama muito a atenção um valor que tem, que é a felicidade. E uma vez eu li que a 5ª dimensão da sustentabilidade daqui a uns anos vai ser a felicidade.
né? Porque eu acredito que a gente está na vida para ser feliz, né? E para fazer o melhor. E é a primeira vez que eu vejo numa empresa, então, um valor ali de felicidade. Da onde veio essa inspiração, ou esse princípio tão bonito? Esse é o valor muito forte da empresa. E uma coisa que eu sempre converso, gente, né, com os nossos times, a gente, né, de tanto e tanto tempo tem as conversas, enfim, né, os nossos feedbacks, todo esse processo que é super importante. E eu sempre digo para eles, o dia que, né, alguém de vocês não estiver feliz aqui, vamos conversar, porque a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando com aquele time, né? Uma família, a gente fala, é uma segunda família. Passa mais tempo com essas pessoas. Se a gente chega em casa e conclui, né? Se todo dia tu levanta pra trabalhar assim, poxa, eu tenho que ir trabalhar, né? Mas chegou segunda-feira. É sinal que tu não é feliz, então a gente conclui que não é feliz, porque passa a maior parte do tempo ali. Então nós acreditamos que um trabalho, ele não é simplesmente, né, trocar o tempo da pessoa por um recurso financeiro. Tem que ter algo mais. A pessoa tem que ter aquele brilho no olho, levantar. Acho que a pessoa feliz, ela produz muito mais. Independente de onde, a gente sempre fala isso também com as equipes. Se amanhã surgir uma outra oportunidade de seguir um novo rumo, né, tem que sair da picadilha uma pessoa melhor que ela entrou. Então, a gente só consegue isso quando a gente é feliz. Então, isso é sagrado, né? Eu tenho essa combinação, assim, com o time. O dia que não estiver feliz, vamos conversar, porque vamos ver aonde que tá pegando. O que tá acontecendo? Pode ser alguma coisa que a gente inconscientemente tá fazendo na empresa, que tá gerando isso. Ou, né, é o 50-50. 50% é a picadilha, a empresa, o outro 50%, lógico, é o colaborador, tem que fazer a sua parte também. Então, a gente sempre tá buscando isso, sabe? A picadilha até ganhou a certificação do GPTW. Então, isso é muito, muito importante também, assim, ver que as pessoas que trabalham lá, elas gostam, elas são felizes. Então, a gente vê tanto esses depoimentos, e isso para nós acho que esse é um dos grandes propósitos de uma empresa, de qualquer empresa, deve ser um dos propósitos. É proporcionar para os colaboradores que estão ali dedicando tempo da sua vida. Eu penso muito nisso. Tá dedicando tempo de vida para aquele negócio que não é deles, de alguma forma, tem, né, enfim. Sim. Mas de outra forma eles fazem parte, né, sem as pessoas, eles se doando para aquele negócio, eles têm que ser felizes ali. Então, por isso que é um valor tão importante, a gente precisa entregar, a gente precisa dar resultado, nós temos acionistas, é um negócio, ele não se sustenta se não der lucro, a gente tem muito essa clareza, mas tem que dar resultado, né? Não existe sustentabilidade sem o pilar econômico, então a gente precisa desse resultado financeiro. Exato, é algo assim, faz parte da sustentabilidade, né? Até tem um, né, o pessoal tá falando o EESG, né, que tem a questão econômica que isso se não tiver esse lado, o negócio não vai se sustentar a longo prazo. Mas tem que ser de uma forma leve, né? A gente precisa sentir que tá feliz, né? Eu sempre brinco, eu vou trabalhar nisso enquanto eu estiver feliz. Isso eu tenho muita clareza disso, então a gente precisa proporcionar isso para as pessoas que estão se dedicando, né, a esse negócio. Com certeza. Que legal, né? Super importante isso, né? E valorizar esse tema, né? Porque a gente vive muitas vezes, eu converso com cerveira ali numa onda da internet que valoriza muito o contrário. Né? Então, quando a gente vê empresas puxando para esse valor, olha, tu tem que estar feliz na empresa, tu tem que trabalhar e tendo essa coerência, isso é muito saudável também, né? Para os funcionários, para os diretores. Então, tem que ser leve, tem que ser bom e bom para os dois lados. Daí, com certeza, tem um resultado. Com certeza. Que nem a gente tem, por exemplo, a jornada flexível. Nós temos essa flexibilidade. Tem pessoas que, né, tem algumas funções que isso é mais complicado. Por exemplo, o home office, mas tem outras que dá para adaptar. Sim, então a gente às vezes, né, pensa, poxa, as mulheres que trabalham, que têm filhos pequenos, que vêm de longe, se a gente não tem essa flexibilidade, imagina, para ela começar a trabalhar às 7h30, talvez ela tenha que deixar que horas a criança num maternal, então não tem como. Então,
a gente tem essa flexibilidade para também ter pessoas muito boas trabalhando com a gente, porque eu acho que esse é o segredo de qualquer negócio, é ter a pessoa certa, no lugar certo e feliz. Acho que esse tem que ser o objetivo sempre. Muito legal. Ana, vocês têm um projeto chamado Passos Sustentáveis. Queria que tu explicasse um pouquinho para nós o que é esse projeto e como tu entende se os consumidores já estão dando alguma resposta, se eles estão compreendendo. Explicasse um pouquinho para a gente sobre esse projeto. O Passos Sustentáveis, ele na verdade, ele organiza de alguma forma tudo que a gente vem fazendo, sabe, em termos de sustentabilidade, para que todas as nossas iniciativas, além de impactar o público interno, também o público externo. Então, a gente chama de passos sustentáveis, né, para organizar tudo que a gente faz. Falando também da nossa política de sustentabilidade, né, que dentro dos passos sustentáveis a gente tem a nossa política de sustentabilidade com os nossos compromissos e todas as nossas ações. Então, foi uma forma que a gente encontrou de organizar tudo isso e levar esse conhecimento tanto para o público interno quanto para o público externo, os nossos clientes, os nossos fornecedores e também as nossas consumidoras. Ah, que legal. Então, de certa forma, a empresa acaba fazendo uma espécie de educação executiva para o mercado, né? Sim. Que é também poder explicar para as pessoas o valor da sustentabilidade, né? Com certeza, porque é aquilo que a gente falou há pouco, as próximas gerações mais jovens, que a gente convive, né, diariamente com essas gerações mais jovens, eles vão cobrar isso muito das empresas, das marcas. E eles querem sim saber como que a gente faz, o que a gente faz. Então, ter essas iniciativas e deixar isso, né, dentro de casa, eu acho que não faz sentido. Todo mundo precisa saber o que está sendo feito. Eu acho que isso também é um outro valor nosso, que é a transparência, né, que levar a informação para o mercado mostra que a gente está tendo uma transparência, né, levando conhecimento, essa educação também, essa conscientização do que a gente vem fazendo e o que precisa ser feito, cada um fazendo a sua parte, porque a gente acredita que nós sozinhos, não adianta a gente ter um plano bonito lá e a gente não vai conseguir executar aquilo sozinhos, a gente precisa do apoio de todo mundo que trabalha dentro da Piccadilly, de todo mundo que vive naquela comunidade onde a empresa está inserida e também todo mundo que consome o nosso produto. Assim, a gente acredita. Por isso, né, do programa Passos Sustentáveis, a gente entende que consegue mudar uma sociedade, gerar um impacto positivo na sociedade. Muito legal. Saiu um número há 2 semanas, né, que o número de mulheres na liderança no Brasil cresceu já para cerca de 39%. Né, nos últimos anos é um aumento de cerca de 60% nos últimos 12 anos, né, nesse número. Mas a indústria ainda é um dos setores, junto com a agro, que tem menos mulheres na liderança. Né? Nos serviços esse número é ainda maior. E aí a gente está muito orgulhoso de te ter aqui, né, de saber que a Piccadilly é uma empresa liderada por mulheres, isso é um case super importante. E a gente queria entender um pouquinho isso, assim, vocês são a 3ª geração, né? E que tu falasse um pouquinho disso, tu comentaste antes, mas que tu retomasse um pouquinho. E eu não sei se vocês têm a dimensão do quanto isso impacta para outras mulheres, né? Que é o que a gente chama em diversidade de representatividade, né? Aqui fora do ar a gente estava falando das Barbies diferentes que tem agora, né? E isso vem nesse conceito de representatividade. Então vocês lá numa cidade que não é tão grande, né? Que é a Igrejinha, num mercado que tradicionalmente sempre teve muitas mulheres, mas estavam mais ligadas à costura ou algumas áreas mais específicas, né? Ateliês, sempre teve muitas mulheres. Então, queria que tu falasse um pouquinho disso, né? Pra gente ir já encerrando, assim, a nossa conversa. E tu falaste antes também sobre os desafios de ter uma casa, de ter uma carreira, de ter que viajar muitas vezes. E tu falou um pouco como que tu já lida com isso, assim, queria que tu pudesse encorajar um pouco as mulheres nesse sentido, de novo, deixar uma palavra final também sobre isso. Que legal. Bom, quando eu fui a segunda da 3ª geração a nascer, então eu tenho uma prima mais velha, a Micheline, que também trabalhou muitos anos na empresa, hoje ela mora na Inglaterra, e quando eu nasci, o meu avô, então, que foi um dos fundadores, ele disse, meu Deus, só tá nascendo mulheres, o que vai acontecer com o nosso negócio?
E a gente brinca que ele deve estar muito orgulhoso, porque as meninas, né, foram assumindo, a gente passou por momentos assim que, se fossem nos contar lá atrás, a gente não ia acreditar que a gente ia viver uma pandemia como a gente viveu, a resiliência que a gente precisou ter. Eu me lembro, assim, de coisas, nossa, de eu ficar trancada no quarto chorando e o meu filho batendo e dizendo, mãe, o que tá acontecendo? Vem com a gente aqui, porque a gente tava vendo um cenário, né, que ia acontecer, que a gente ia ter que fechar a unidade. Então, assim, ó, eu me arrepio quando eu falo, sim, porque é uma loucura o que a gente conseguiu fazer, a resiliência que a gente teve que ter, a gente se uniu. E é importante dizer, assim, a gente fala muito de liderança feminina na Piccadilly, porque a gente tem em 3 posições muito estratégicas mulheres, por exemplo, a Cristine, a nossa CEO, eu sou vice-presidente e diretora de produto, e tem a minha irmã, que é a diretora financeira. Mas nós temos os homens também, eu queria deixar isso muito, muito claro, porque a gente acredita na equidade de gênero. Nós não, por levantar essa bandeira, né, do encorajamento feminino, a gente não está dizendo que as mulheres são melhores que os homens. Nós somos complementares e nós somos diferentes. E nós precisamos dos homens também. Então, na nossa diretoria hoje, nós temos 3 mulheres e temos 3 homens. Então, nós temos o Josué, que cuida da área de compras, nós temos o Marco, que cuida da parte industrial, e temos o Gustavo, que é o nosso CMO. Então, assim, eles são muito importantes, porque essas visões complementares, né? Então, mas a gente acaba sendo uma referência por ser uma coisa realmente bem particular de um setor totalmente masculino ainda. O setor calçadista ainda é bastante masculino. Então, assim, a gente sente um orgulho tão grande de ver que a gente está encorajando mulheres, e a gente recebe, assim, com muita frequência, depoimentos de mulheres dizendo, nossa, vocês me encorajaram, eu achava que eu não ia conseguir, que eu não tinha capacidade, porque a mulher ainda, por uma questão cultural, ela tem às vezes aquele pontinho de interrogação, né, será que eu consigo? Né, a sociedade dizendo que não, a mulher tem que ficar em casa, não, a mulher não pode fazer isso, a mulher não pode, sabe? Então, a gente vê que conseguiu mudar a vida de alguém, assim, fazendo ela acreditar que ela é capaz. Nossa, isso dá um orgulho na gente. Eu sempre falo, se a gente impactar a vida de uma mulher, já valeu muito a pena. Então, a gente escreveu o nosso propósito em 2017. A gente fez toda uma avaliação de marca, reposicionamos a marca. Foi um passo super importante também que a gente deu. Então, nós definimos o nosso propósito, que é a resposta da pergunta, por que estamos aqui? Por que a Piccadilly existe? Fazer essa reflexão é muito importante, e naquele momento a gente entendeu que nós estamos aqui para encorajar a mulher na sua caminhada. Esse é o nosso propósito. E de que forma a gente faz isso? Um calçado desconfortável desencoraja. Um calçado desconfortável acaba com uma viagem, acaba com um casamento, acaba com um momento tão especial, acaba com uma festa de casamento. A gente recebeu um pedido especial de uma cliente da Colômbia, que ela ia casar e não estava encontrando o escarpão branco da Piccadilly nas lojas lá. E ela disse, eu preciso casar de Piccadilly, é um dia mais importante da minha vida. E isso, eu me arrepio quando eu falo, porque é muito bacana ver que a gente realmente encoraja de verdade, não é só um discurso. Então, assim, um calçado é quase dizer assim pra mulher, vai lá, faz tudo que tu quiser, e a gente tem um sapato que vai te ajudar nisso, né? O calçado que vai te possibilitar fazer tudo o que tu quiser. Se tu precisa estar confortável na festa de 15 anos da tua filha, tu vai ter o sapato. Se tu precisa estar confortável usando um sapato do uniforme, tu vai ter esse produto. Eu vou tirar férias, eu preciso de um tênis assim, assim. Então, a gente foi criando produtos que atendam todas as necessidades delas. Aí também vem os produtos funcionais, que tem as tecnologias. Hoje nós temos produto para qualquer tipo de característica que a mulher tenha, que possa impedir ela de alguma coisa, a gente tem um produto adequado. Então, é dessa forma que a gente encoraja as mulheres, né, no dia a dia, de uma forma que a gente realmente nem imagina quanto, é uma coisa incrível, assim. Esses dias a gente recebeu uma carta de uma pessoa que hoje ela é representante de matéria-prima, contando quanto a Piccadilly encorajou ela ao longo da trajetória, numa função, assim, que também era tão masculina.
E como hoje ela é uma pessoa realizada, então isso é muito, muito gratificante. Então, eu digo, a gente não é um trabalho que a gente faz, é uma missão que a gente tem com as mulheres. Muito bacana. E hoje a rotina da mulher mudou muito, né? Até as mulheres que estão trabalhando, tu acorda de manhã, tem que levar um filho no colégio, vai trabalhar, tem que estar de acordo para uma reunião, depois ir no mercado. Então, o sapato confortável é muito importante. Sim, o sapato são várias panelinhas que nem tu comentou que a gente precisa trabalhar, né? E respondendo o outro lado da pergunta que tu me fez, essa parte da maternidade, eu tive, sim, um medo muito grande quando nasceu meu primeiro filho. Eu pensei, poxa, eu não vou conseguir, né, dar conta, viajar e tal. E passou um tempo, né, eu saí da empresa para abrir o meu negócio, eu trabalhei muito mais, né, eu achei que, não que eu tinha a intenção de trabalhar menos, mas eu queria poder fazer as coisas de uma forma mais flexível. E eu vi que era possível, sabe? Eu disse, meu Deus, a gente consegue fazer tudo isso. Enfim, é só a gente se organizar, a gente se preparar, ter a rede de apoio. Os nossos filhos crescem, eles se tornam mais independentes, isso é muito bom. Então, assim, é muito possível a gente fazer, né? Tem as mulheres que não vão querer ter filhos e tá tudo bem, porque existe uma pressão muito grande da sociedade em cima das mulheres, né? A mulher casa, a primeira coisa que perguntam pra ela, tá, e os filhos? Poxa, não quer ter filhos, ela vai ter os filhos no momento dela. Aí quando tem o primeiro filho, vem a outra pressão, e o segundo? E não para nunca. E não para Aí vem uma menina, ou vem um menino, quando é que vem a menina? Então, assim, isso é uma coisa... A sociedade tá mudando também, então acho que a gente precisa entender que cada um tem o seu tempo de fazer, né, cada coisa. Tá mudando. Esses dias aconteceu uma situação muito interessante de que, poxa, a opinião da mulher, né, isso é uma coisa que a gente vê muito nas pesquisas, isso é, infelizmente, ainda essa coisa do machismo ainda é muito presente, de que tem uma mesa com vários homens, tem uma mulher, a opinião dela não é ouvida, enfim, né, uma série de coisas. E eu percebo, assim, que agora as novas gerações, eu tenho, né, 2 meninos, eles já vêm com uma consciência diferente, talvez pelo exemplo que tem em casa. A gente foi jantar e meu marido pediu um vinho. E aí o garçom veio e serviu o vinho, né, pro meu marido. E aí o meu marido experimentou o vinho e disse, ok. Aí ele pegou e colocou o dobro de vinho no copo do meu marido e a metade no meu, né? E aquilo ali me marcou, porque aí o meu filho mais novo disse, mãe, tu não vai fazer nada sobre isso? A tua opinião importa, ele disse. Eu disse, amor. Meu Deus do céu, eu disse, obrigado por me encorajar. Então, a gente tá assim, a gente tá tão acostumado com aquilo que tu nem se dá conta. Eu não me dei conta daquilo. Eu disse, verdade, isso tem que mudar. E esses dias eu tive a experiência onde, sem eu esperar aquilo, né? Não é que tem que servir primeiro um ou outro, não é isso, sabe? Mas me chamou a atenção que o garçom colocou primeiro no meu copo. E aí eu pensei, poxa, as coisas estão mudando. Então é isso, eu acho que a gente precisa... A gente também tem esse papel, assim, de trazer essa nova visão de que as coisas estão mudando, que a mulher não precisa mais... Não pode mais ser rotulada. A mulher tem filho, ela vai ter que ficar em casa, vai ter que cuidar dos filhos. Se for o desejo dela, perfeito, né? Se for o desejo dela. Mas não precisa ser assim. A gente pode questionar as coisas, enfim. Então é muito gratificante. Que legal. Essa história do garçom é interessante, como alguns lugares já estão treinando melhor, né? Estávamos num hotel na Bahia e eu pedi um coquetel, a minha esposa pediu uma cerveja na piscina. E o garçom inteligentemente chegou e perguntou para quem é qual bebida. Olha! Porque tradicionalmente poderia pensar, o coquetel vai para mulher, a cerveja, né? Mas ele estava muito bem treinado, né? Então foi muito legal. Ai, que bacana. Bom. Então, Ana, muito obrigada, né? Adorei o nosso bate-papo, foi muito enriquecedor. Eu também gostei, muito obrigada pela oportunidade. Fico muito feliz da Piccadilly estar construindo, né, esse caminho todo e trabalhando uma marca, né, com viés de sustentabilidade, né, na amplitude da palavra, e com certeza vai puxar toda a nossa indústria. Sempre tem as empresas que são âncoras e vocês são uma dessas. Então, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer poder estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. Eu queria agradecer o privilégio de estar aqui, né, com essas duas mulheres inspiradoras, assim, né,
já conheço a Silvana há mais tempo, a gente já convive há mais tempo. A Ana conheci hoje pessoalmente, conhecia o trabalho, acompanhava, então queria agradecer a presença, né, o privilégio do convite também que a Silvana me fez, né, foi extremamente inspirador. Para todos que nos acompanharam, então, esperamos que tenham apreciado aí a nossa discussão, que foi incrível, que tenham entendido a importância da sustentabilidade no processo de criação da indústria, né, toda essa parte criativa, toda essa parte técnica que a Ana trouxe para nós, e dizer, né, que a gente vai estar no Inspira Mais, todo mundo, né, aqui, então tá todo mundo convidado para estar lá com a gente, 11 e 12 de julho na Fiergs. Silvana. 11 e 12 de julho a gente espera vocês na Fiergs e a gente vai ter uma exposição, além dos materiais todos dentro da Estação da Moda, tem um nicho específico de materiais que tem um apelo sustentável. Então, o tema hoje do nosso videocast, então a gente espera vocês 11 e 12 de julho na Fiergs em Porto Alegre. Obrigada!